Olá, coleguinha. Eu sou professor de física, meu nome é Júlio. A gente vai estudar um pouquinho sobre dinâmica hoje. O que é dinâmica? Dinâmica é o estudo dos movimentos, tá? Para poder estudar os movimentos, a gente precisa fazer medidas para poder saber, por exemplo, quanto que um carro está andando, quanto tempo que ele está demorando para poder percorrer esse tanto que ele está andando. E para poder fazer as medidas, a gente usa as unidades de medida padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Por que existe esse Sistema Internacional de Unidades? Muitos anos atrás, lá na Europa, onde a gente costuma falar que a ciência que a gente estuda hoje em dia, ela nasceu na Europa, as pessoas já faziam medidas, por exemplo, para poder comprar tecido, tá? Hoje em dia, a gente compra tecido, você vai numa loja, você compra o tecido de acordo com o tamanho dele, o metro do tecido. Antigamente, o tecido era vendido em jarda. Só que a jarda é a medida da ponta do dedo até a linha da coluna. Essa medida varia de pessoa para pessoa, porque depende da altura da pessoa. Então, era medida de quem essa jarda? Era medida do rei. Qual rei? Se você morasse em Portugal, era o rei de Portugal. Se você morasse na França, era o rei da França. Se você morasse na Itália, era o rei da Itália. E como cada rei tinha uma altura diferente, a jarda tinha um comprimento diferente. Então, para poder vender tecido de uma cidade na outra, se eram de países diferentes, isso dava muito problema. Aí, com o passar do tempo, foi criado esse Sistema Internacional de Unidades e padronizou-se, por exemplo, que a unidade para poder vender tecido seria um metro. Esse Sistema Internacional, ele possui 7 unidades. Nós não vamos nos preocupar com essas 7 unidades no momento. Para o estudo da dinâmica, a gente só se preocupa com 3 unidades: comprimento, massa e tempo. A princípio, a gente só vai preocupar com comprimento e tempo, tá? O comprimento, ele é medido em metros no Sistema Internacional, a massa ela é medida em quilograma e o tempo ele é medido em segundos. Ô Júlio, mas o tempo não é medido em horas como padrão? Para o Sistema Internacional, o padrão do tempo é segundo. Para o Sistema Internacional, o padrão da massa é o quilograma. Ah, mas o quilograma veio do grama. Sim, só que para o Sistema Internacional, o padrão de massa é o quilograma, tá? Para poder estudar isso, tem alguns múltiplos e submúltiplos que ajudam a gente bastante. Por exemplo, a gente sabe, todo mundo tem ciência disso, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 centímetro equivale a 1 metro dividido por 100 e 1 milímetro equivale a 1 metro dividido por 1000. Além disso, 1 grama é 1 quilograma dividido por 1000, 1 tonelada são 1000 quilogramas e 1 grama tem 1000 miligramas, tá? Lembrando também que, para as unidades de tempo, 1 minuto possui 60 segundos, 1 hora possui 60 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 3.600 segundos e um dia possui 24 horas. Tá? Só relembrando, eu tenho certeza que você sabe disso com grande facilidade. Tá? Uma coisa importante para a gente poder estudar na dinâmica, sobre referencial. O que é o referencial? O referencial é a posição de onde eu estou estudando determinado fenômeno. O mesmo fenômeno, ele pode ter comportamentos diferentes de acordo com quem está observando esse fenômeno, tá? Por exemplo, a gente tem uma tirinha aqui do Jim Davis, famoso Garfield. O John, dono do Garfield, vira para o Garfield e diga: não mandei você se movimentar um pouco hoje? O Garfield continua na posição que ele estava. Então ele se manifesta. Obviamente, o John não está levando em conta a rotação da Terra. Por que o Garfield fala isso? Ele pensa dessa forma. Se a gente observa onde nós estamos agora, você olha para o lado, você diz, aquela parede ali ela está parada, né? Porque para você, observando aquela parede, ela está parada, né? Só que se a gente começa a olhar de fora, olha de fora do planeta, a gente vê o planeta todo girando. Se essa parede está presa no planeta de alguma forma, quer dizer que essa parede está girando junto com o planeta.
Por que que a gente tem esse comportamento diferente se eu olho de dentro do planeta ou se eu olho de fora do planeta? Esse comportamento é porque eu estou mudando o meu referencial. Eu estou mudando de onde eu estou observando essa parede. Tudo bem? Isso se aplica de outras maneiras também. Por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus, eu observo uma pessoa ao meu lado do ônibus. Para mim, dentro do ônibus, essa pessoa está parada. Só que para alguém do lado de fora, na calçada, observando de alguma maneira, eu estou em movimento junto com essa pessoa, acompanhando o movimento do ônibus. Referenciais diferentes, um dentro do ônibus e o outro fora do ônibus, observações diferentes para o mesmo fenômeno. Para mim, aquela pessoa está parada, para alguém na calçada, aquela pessoa tem movimento junto comigo e junto com o ônibus. Tudo bem? Continuando. Definição de corpo ou partícula. Corpo e partícula é uma questão de mais ou menos referencial. Depende de onde que nós estamos observando e depende o que nós estamos observando. Se aquilo ali, o tamanho daquela coisa faz diferença num determinado fenômeno ou se o tamanho daquela coisa não faz diferença num determinado fenômeno. Por exemplo, igual está aparecendo aí para você, uma bola de gude e uma bola de basquete. Não há dúvida de que uma bola de gude é pequenininha e uma bola de basquete ela é bem maior do que uma bolinha de gude. Só que se eu tenho uma bolinha de gude dentro de um saco com bolinhas de gude, já que é todo mundo ali mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou falar que essa bolinha de gude é um corpo, tá? Em compensação, se eu pego uma bola de basquete, eu coloco essa bola de basquete no meio de uma cidade inteira, para a cidade toda, aquela bola de basquete tem um tamanho tão pequeno que não faz a menor diferença. Então, para a cidade toda, a bola de basquete é uma partícula, tá? Claro, se eu segurar uma bola de basquete aqui na minha mão, essa bola de basquete será um corpo, porque o tamanho da bola de basquete eu não posso desprezar. A bolinha de gude, eu também não posso desprezar essa bolinha de gude aqui perto de mim. Ela também seria um corpo. Só que se perto de algo muito grande, por exemplo, a bolinha de gude dentro de um estádio de futebol gigante, aquela bolinha de gude é tão pequena que não faz diferença nenhuma, eu posso tratá-la como partícula. Tudo bem? Continuando. Aqui é muito importante, coleguinha, diferença entre distância percorrida e deslocamento, tá? O que é a distância percorrida? Vamos supor, eu saio de uma cidade, eu vou para outra cidade, tá? Quando eu vou de uma cidade para outra, eu vou percorrendo a estrada ali, eu vou andar, por exemplo, 120 quilômetros. Se eu estou andando ali no marcador do veículo, está marcando que eu andei 120 quilômetros, a distância que eu andei é de 120 quilômetros. Isso inclui os trechos com reta, os trechos com curva, todo o desenho do mapa, todo o desenho da estrada ali que a gente está andando, tá? Para poder saber o meu deslocamento, eu vou me preocupar só com a menor distância de onde que eu saí com o ponto que eu cheguei. Tudo bem? Se eu pego um mapa, eu olho lá que é a distância entre essas duas cidades, eu coloco uma régua ali para poder medir a distância entre essas duas cidades, e eu vejo que tem 80 quilômetros, quer dizer que mesmo dentro do carro, eu percorrendo 120 quilômetros pela estrada, o deslocamento foi só de apenas 80 quilômetros, tá? Por exemplo, eu acordo pela manhã, eu me levanto, eu saio para poder trabalhar, vou dar aula, volto para casa. Por exemplo, ao longo do meu dia, eu andei ali dentro do carro, andei ali dentro do ônibus por, sei lá, 20 quilômetros. Só que como eu saí da minha casa e eu retornei para a minha casa, mesmo tendo andado 20 quilômetros ao longo do dia, o meu deslocamento é zero. Por que o meu deslocamento é zero? A distância de onde que eu saí até onde que eu cheguei, já que é o mesmo lugar, então a distância é zero. Espero que vocês tenham compreendido isso bem, tá? Velocidade. Velocidade, a definição de velocidade, se você for parar para pensar, todos nós temos uma boa ideia do que é velocidade. Só que é difícil de falar o que é velocidade, né? Uma forma simples de dizer o que é velocidade é quando é a rapidez com que um determinado movimento acontece. A definição na ciência é a
taxa de variação da posição ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Se eu saio de um lugar, eu estou mudando, a minha variação de tempo está alterando, né? A minha posição está mudando à medida que o tempo está passando. A velocidade está relacionada com o tanto que essa alteração acontece num determinado tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, um movimento assim, eu vou dizer que é um movimento lento. Se eu tenho um movimento assim, já é um movimento mais veloz e tem a velocidade mais alta. Tudo bem? A velocidade é uma relação entre duas grandezas, entre comprimento e tempo. Nós aqui no Brasil costumamos medir a velocidade em quilômetros por hora. Você vê países como o Japão, Estados Unidos, eles usam milhas por hora. Só que como no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de comprimento é um metro, e a unidade padrão de distância, a unidade padrão de tempo é o segundo, então nós medimos a velocidade do Sistema Internacional em metros por segundo, tá? Então, para a gente poder, porventura, resolver algum exercício de física relacionado com velocidade, é importante fazer essa mudança de quilômetro por hora, que a gente está acostumado no Brasil, para metros por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Tá? A gente sabe que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Ou seja, 1 km por hora é 1 metro por segundo dividido por 3,6. Como é que a gente faz isso? A gente quer fazer a transformação entre quilômetros por hora e metros por segundo. Como é que a gente faz essa mudança de um para o outro? O número mágico é o 3,6. Por que o número mágico é o 3,6? Vocês se lembram um pouco mais cedo nessa aula que a gente viu que 1 quilômetro tem 1.000 metros e que 1 hora tem 3.600 segundos? Quando eu faço essa relação entre 1.000 metros e 3.600 segundos, aparece esse número mágico que é o 3,6. Tá? Como é que a gente faz para transformar de um para o outro, do quilômetro por hora para o metro por segundo? Eu, particularmente, tinha grande dificuldade em aprender isso. Até que um dia a minha ficha caiu e é muito simples. Pensa bem, o que é maior? 1 quilômetro ou 1 metro? O que é maior? 1 hora ou 1 segundo? Claro que 1 quilômetro é maior do que 1 metro. Claro que 1 hora é maior do que 1 segundo. Então, quando a gente vai do grande para o pequeno, nós vamos dividir por 3,6. Quando nós vamos do pequeno para o grande, nós vamos multiplicar por 3,6, que é o nosso número mágico. Tá bom? Qual que é o macete para você poder lembrar disso? Se eu tenho um tecido de 1 quilômetro de comprimento, eu sou uma fábrica de tecidos, eu vou fabricar o tecido tamanho de 1 quilômetro. Para poder vender para a loja, eu vou vender em pedaços menores. Eu vou ter que cortar esse tecido, eu vou ter que dividir esse tecido em pedaços menores. Então, se eu vou do quilômetro, que é grande, para o metro, que é pequeno, eu vou dividir por 3,6, que é o nosso número mágico. Tudo bem? A gente ainda tem a definição de movimento progressivo e movimento retrógrado. O que é isso? Progressivo é para frente, retrógrado é para trás. Não quer dizer que o retrógrado é alguma coisa que está andando em marcha ré. Eu posso estar me movimentando para frente no movimento progressivo e movimentando para frente no movimento retrógrado. Por exemplo, imagine que eu estou numa estrada, eu estou no quilômetro 73 da estrada. Se eu me movimento para o quilômetro 74 dessa estrada, eu estou no movimento progressivo. Eu estou indo na linha que a estrada foi construída. Compensação, se eu estou no quilômetro 73, mas eu vou para o quilômetro 72, eu estou no movimento retrógrado. Não quer dizer que eu estou na estrada que eu tenho que andar de marcha ré do quilômetro 73 para o 72. Eu vou continuar me movimentando para frente, né? Quando a gente tem um movimento progressivo, a gente fala que a nossa velocidade tem um valor positivo. Quando eu estou no movimento retrógrado, a gente diz que a nossa velocidade tem um valor negativo.
Essa questão do sinal, se é velocidade positiva, se é velocidade negativa, nada mais é do que uma convenção para poder facilitar uma situação ou outra que está sendo estudada, tá bem? Para poder fixar um pouco o conteúdo que a gente viu até agora, tem uma pequena atividade, tá? Vamos supor que a gente, numa obra, tem uma trena que ela está esticada no chão e, em determinado momento, um coelho está se movimentando próximo a essa trena, tá? Vamos supor que o coelho sai de uma posição A, ele vai até uma posição B e depois se movimenta até uma posição C. A gente está supondo aqui que a posição A é na medida de 2 metros, a posição B é na medida de 9 metros e a posição C é na medida de 5 metros. Então, eu gostaria que você calculasse a distância total percorrida pelo coelho e o deslocamento dele, tá bom? Como é que a gente faz isso? A forma mais simples que eu vejo é a gente fazer um desenho. Então, imagina que eu tenho uma trena aqui de 10 metros, o coelho sai da posição 2, vai até a posição 9, tá? Em seguida, o coelho sai da posição 9 e vai até a posição 5, ok? A posição A é lá em 2 metros, a posição B é lá em 9 metros e a posição C é lá em 5 metros. Como é que a gente faz esse cálculo? Muito simples. A distância percorrida, eu vou preocupar com o tanto que o coelho está andando. Se o coelho sai da posição 2 e vai até a posição 9, quanto que ele andou nisso? Ele andou uma distância de 9 menos 2, que dão 7 metros. Depois, ele vai andar da posição 9 até a posição 5. Quanto que ele anda nesse percurso dele da posição 9 metros até 5 metros? Ele vai andar 9 menos 5, são 4 metros. Ou seja, de A para B, ele percorre uma distância de 7 metros e de B para C, ele percorre uma distância de 4 metros. Então, no total, ele percorreu uma distância de 7 mais 4, que são 11 metros. Tudo bem? Tranquilo, fácil. Agora, para poder saber o deslocamento, já que a gente viu que o deslocamento é a menor distância do ponto de partida até o ponto de chegada, eu só vou me preocupar com os pontos A e C. Ele sai do ponto de 2 metros, ele vai até o ponto de 5 metros, isso quer dizer que ele percorreu ali, isso quer dizer que ele se deslocou ali uma distância de 3 metros. Tudo bem? Ô coleguinha, muito importante, lembre-se sempre que o deslocamento só importa com a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Não me importa o que acontece no meio do caminho, tá? Se ele sai da posição 2, ele vai até a posição 5, independente do percurso dele, o deslocamento dele é de apenas 3 metros. Ok? Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos!